Olá, galerinha do sétimo ano. Nós vamos dar início à nossa aula de história, agora da terceira apostila, né, que vocês já receberam. E nós vamos fazer da mesma forma como na segunda apostila. Nós vamos dividir, né, eu e a professora Mirella. Então essa primeira aula vai ser comigo, a segunda aula vai ser com ela, tá bom? E os alunos que estiverem assistindo, que são alunos dela, vão prestar atenção na minha aula. E semana que vem, os meus alunos, né, também vão prestar atenção na aula da professora Mirella. Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente começar, a gente precisa revisar alguns conceitos que foram vistos na segunda apostila. Né? Na última apostila aí, ó, trabalhamos as grandes navegações, que também era chamado de expansão marítima. Você lembra? Dissemos que isso foi um movimento que ocorreu na Europa a partir do século XV. E quando esses países europeus se lançaram na conquista dos mares, né, onde eles foram influenciados por vários fatores políticos, econômicos, religiosos. Nós falamos nisso, né, que os políticos, os reis queriam mais poder, os burgueses, os comerciantes queriam mais economia, né, queriam mais enriquecimento, também, e os religiosos queriam mais fiéis. Era um tempo em que muitos reinos estavam se formando através de um sistema de governo absolutista, ou seja, onde o rei era quem concentrava os poderes políticos e militares em suas mãos. Eu costumo dizer em sala de aula o seguinte: surge aí o que nós chamamos de absolutismo. Aqui embaixo tem a definição. Mas afinal, o que seria esse absolutista, esse rei absolutista? O que ele fazia? Como eu já falei aqui, ó, ele concentrava nas suas mãos poderes tanto político quanto os militares, ou seja, era ele que mandava em tudo. Aí é o que eu cito em sala, assim, eu costumo brincar: quem é que na sua casa que tem o poder absoluto? É o seu pai ou sua mãe, normalmente, né? É aquele que manda, né? Aquele que detém ali o poder absoluto, e você não pode fazer nada se não for por ordem do seu pai ou da sua mãe. Não é assim? Da mesma forma acontecia na Europa, passou a acontecer na Europa nesse contexto. Ao mesmo tempo que lá, quando a Europa vivia na Idade Média, que tinha um rei banana, que eu costumo dizer em sala, aquele rei que não fazia nada, aquele rei que não tinha influência nenhuma, porque quem mandava eram os senhores feudais, lá no feudalismo. Agora começa a surgir aqui a figura de um outro rei, um rei absolutista. Esse rei absolutista lá, ó, era ele quem fazia e aplicava a lei e a justiça conforme o seu entendimento. Então pensa, você acha que ele fazia as coisas com a mais perfeita justiça? Porque ele impunha as leis de acordo com o que ele achava, de acordo com o que ele pensava. Olha lá, ele criava e cobrava os impostos, era ele que organizava os exércitos, era ele que era responsável, o responsável maior pela administração. Então, definição. O que é o absolutismo? O que foi? Né? Foi uma forma de governo marcante a partir do século XVI, que prezava pelo poder absoluto do monarca. Então, quando falar poder absoluto do rei, eu estou falando que ele detinha todo o poder sobre aquele país, sobre aquele estado. Tá? Surgiu para atender às demandas da nobreza feudal da burguesia mercantil. A nobreza feudal, o feudalismo, nesse contexto, já está em crise. O senhor feudal já não está conseguindo comandar, já não estava conseguindo dominar como dominava antes. Ainda mais agora com o surgimento de uma burguesia mercantil, com o surgimento de um grupo de comércio. Né? É no absolutismo que o rei se torna uma figura com poderes praticamente ilimitados. Ninguém parava o rei, né, que se sobrepunha à nobreza feudal, né, ele vai juntar, ele vai unificar territórios e vai centralizar em si. Lembra que lá no feudalismo o poder era descentralizado, ou seja, não tinha uma pessoa que centralizasse o poder para ele, o poder todo para ele? Pois é, agora nós temos ali, ó, é,
esse rei ele vai unificar os territórios, vai trazer, vai centralizar, olha lá, ó, em si o poder, formando o que pode ser chamado de Estado moderno ou Estado absolutista. Já estamos falando da Idade Moderna, não mais da Idade Média, correto? Então, essa nova organização de nações europeias desenvolveu, né, um sistema econômico chamado de mercantilismo. E aí, o que vai acontecer? O mercantilismo já é um ponto. O mercantilismo já é uma característica econômica que esses reis vão impor. E aí nós vamos tentar reduzir. Aqui nós temos aqui, ó, essas características. O que seriam essas características? A primeira característica mercantilista é o intervencionismo estatal. Ou seja, o rei intervia no comércio, né? Então o rei ele cobrava certos impostos, evitando com que, vamos supor, você tenha lá o seu comércio. Aí você tem sua padaria, você quer comprar trigo de um país vizinho, você tem que pagar um alto imposto para aquilo. Aí você não consegue comprar. Se você quiser comprar, você tem que pagar um alto imposto. Isso é uma forma do Estado intervir na economia. Que Estado que eu estou falando? Desse Estado moderno, né? Desse Estado absolutista, né? Que ele faz isso visando proteger os recursos daquele país, daquele estado. Porque se eu vou e compro de outro país, eu estou gerando lucro para o outro país. E não é o que eu quero. Nós vamos ver que o objetivo do mercantilismo é o quê? Promover a riqueza do reino. Então, primeiro ponto, aí vocês vão ler melhor essa questão aí em casa, né? na apostila de vocês. Então, o primeiro ponto é essa questão. O rei passa a se meter, a intervir no comércio. Aí vem a segunda característica, balança comercial favorável. O que significa essa questão da balança comercial favorável? Ele incentiva aos comerciantes a comprar o menos possível e vender o. Vamos pensar por quê? Porque se eu compro menos e vendo mais, eu estou tendo mais lucro ou mais dívida? Mais lucro. Agora, se vamos supor que dentro de um mês eu estou vendendo menos, vendo pouco, mas estou comprando a rodo, estou comprando muito. Eu estou tendo mais lucro ou mais dívida? Claro que eu estou tendo mais dívida. Então o rei ele começa a estimular o quê? Uma balança comercial favorável. O que seria uma balança comercial favorável? As vendas serem maiores, as vendas, né, serem maiores do que a própria compra, né? Ou seja, é eu vender mais e comprar pouco. Tudo bem? Aí a terceira característica vem falar a respeito do metalismo. Pessoal, símbolo de riqueza para os estados nacionais da época era o que? Possuir metais preciosos. Então, para que eles tivessem riqueza, os reis vão estimular as pessoas a irem em busca de metais preciosos, a irem em busca de ouro, irem em busca de prata. Eles precisavam ter esses ouros e pratas justamente como uma forma de competição entre os países vizinhos. E por fim, nós temos aqui ó, o colonialismo, que é uma quarta característica do mercantilismo. O que seria o colonialismo? É uma forma de impor autoridade impor autoridade de uma cultura sobre outra. É eu colonizar alguém, é eu colonizar um lugar, é eu chegar num lugar e chegar lá e mandar em todo mundo. Então, foi desse jeito, inclusive, que Pedro Álvares Cabral, junto com as tropas portuguesas, chegaram no Brasil e vendo aqui toda aquela tribo, toda aquela população indígena e passaram a dominar a nossa região, a fazer com que os índios se tornassem católicos, né? A catequização dos índios, fazendo com que eles passassem a trabalhar, a ser escravos
para os portugueses, sendo que essa região já estava sendo habitada por esses índios. Então, quando eu falo em colonialismo, é uma forma de colonizar, de explorar, de impor a minha cultura e a minha autoridade sobre sobre um outro povo, sobre uma outra região. Claro, e explorar tudo que aquela região tiver e tudo que aquela região puder me dar, como uma forma de quê? De gerar riqueza para o reino. Todas essas quatro características aqui do mercantilismo vai gerar riqueza para o reino, porque esse rei absolutista ele só quer saber de lucro, ele só quer saber de encher os bolsos e estar acima, né, dos pobres e dos mais miseráveis, que a gente vai ver mais na frente. Ufa, falamos muito. Paradinha para a organização do nosso pensamento. Então vamos lá. Número 1, o que é o absolutismo? Volta lá no texto. Número 2, o que é o mercantilismo? Também está no texto. Número 3, observe a figura abaixo e encontre nela pelo menos 2 elementos que podem ser associados às características do mercantilismo. Ó, tem buscar 2 elementos aqui que você precisa colocar. Aí está aqui, ó. Diga qual a característica do mercantilismo, o elemento escolhido é associado e por que você acha isso. Então vamos lá. Escolhe um elemento. Nós temos aqui, ó, o rei, é um rei, um senhor ali, né? Nós temos aqui um mapa, nós temos aqui uma balança, nós temos aqui um navio, nós temos aqui ouro. E aí, escolhe um elemento, escreve o nome do elemento e por que você faz essa associação? Por que você acha que esse elemento que você escreveu ali, por que você acha que ele se associa ao mercantilismo? Ah, porque é característica do mercantilismo fazer isso, isso e isso. Questão número. Aí no elemento 2, a mesma coisa. Escolhe um outro elemento, escreve e diz por que você associa isso. Por que você acha que esse elemento tem a ver com o mercantilismo. Tudo bem? Tranquilos por aqui? Aqui agora nós vamos falar sobre a América. Deixa eu ver até onde vai. Isso. Aqui a gente já vai falar sobre a América, né? Povos, reinos e impérios antigos. Como estava a América quando os primeiros europeus chegaram aqui? Então vamos lá. É dentro desse contexto das grandes navegações que um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo propôs aos reis da Espanha, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, né, eles também eram chamados de reis católicos, uma ideia nova. Pessoal, entender o seguinte. Cristóvão Colombo queria chegar às Índias. Todo mundo já aprendeu isso na aula passada. Ele queria encontrar as Índias e ele alegava que se ele atravessasse o Oceano Atlântico, né, vindo da Europa, ele conseguiria dar a volta ao mundo, né? Ele conseguiria atingir, dar a volta no globo, né, digamos assim, dar a volta no planeta. E naquele tempo eles não acreditavam nisso. Eles achavam que o mar era tenebroso. Eles acreditavam que tinham monstros marinhos. Eles acreditavam que a Terra não era redonda, que se ele fosse navegando, 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 vai chegar um momento que vai ter um abismo, ou seja, ele iria cair. Mas Cristóvão Colombo não acreditava nisso. Ele acreditava sim que a Terra era redonda. Só que até que ele conseguiu o apoio dos reis da Espanha para conseguir embarcar e avançar o oceano. Só que quando ele atravessa o oceano, ele chega numa região, né? Ele pensou que aquela região era as Índias, mas não era. Era justamente esse novo continente que até então era desconhecido. Vêm aquelas pessoas totalmente, praticamente nus, né? Aqueles índios, né? Eles colocam, na verdade eram nativos, eles colocam o nome daquelas pessoas que eles viram de índios porque achavam que ali era a Índia, eram as Índias, e eles passam ali a exercer sua dominação. Um cartógrafo que acompanhou aí tá. Nós temos também, cadê?
Ainda sobre as descrenças de muitos, sobre o resultado que poderiam ser obtidos, Colombo se lançou ao mar em direção ao Oriente, navegando pelo Mar Tenebroso e, em 12 de outubro de 1492, chegou a uma terra que acreditou serem as Índias. Mas um cartógrafo que acompanhou a viagem de Cabral achou estranho e refez algumas vezes mais o caminho de Colombo. Navegou pelo litoral dessas novas terras e descobriu que não eram as Índias, mas um novo território. Esse cartógrafo, chamado Américo Vespúcio, teve seu nome dado a essa nova terra e em sua homenagem. Por isso as terras foram chamadas de América. Porque assim, após Colombo, né, após Pedro Álvares Cabral, vai haver um camarada chamado Américo Vespúcio. Ele quem vai entender que a mesma região que Colombo chegou, a mesma região, ele quem vai dizer que a mesma região que Colombo chegou era a mesma região que Cabral chegou, mesmo que em lugares, em posições diferentes. Ele vai dizer que aquilo tudo ali não se tratava de terras distintas, não se tratava de ilhas diferentes, né? Mas se tratava sim de um novo continente. Como ele foi o primeiro que descobre isso, que detecta isso, eles dão, né? Eles vão homenagear esse cartógrafo e batiza, né, esse novo continente de América em homenagem a Américo Vespúcio, tá? Aí aqui logo mais abaixo vai falar a respeito sobre a disputa que teve, né, entre Portugal e Espanha. Por quê? Porque Espanha primeiro conquista uma parte da América, aqui ó, tá até aqui ó. Espanha quando chegou no Brasil, na América, que até então não era chamado de América, chegou mais ou menos aqui, ó, na região do México, aqui, né, na América Central. Cabral já veio um pouco mais por baixo, ele chegou aqui na região da Bahia, aqui, ó, um pouco acima de nós, entenderam? Então começa aí, então, uma disputa. Portugal também quer, Espanha também quer, né? E aí os dois começam a disputar as terras desse novo mundo. E aí nós vamos nos focar agora nessa América aqui, né? Esse continente recém-descoberto pelos europeus pode ter nascido pela historiografia oficial daquele tempo, em 12 de outubro de 1492. Tipo, para a Europa, para os europeus, né, a história da América começa ali, no dia que Colombo pisou nas nossas terras. Mas muitos, milhares de anos antes, já existiam pessoas aqui, pessoas talvez vindas até da Europa, né? O que causou a população, né? O que causou o crescimento populacional dessas regiões, claro, de pessoas, de seres, né? Com culturas diferentes. A história da América, isto é, de toda a ação humana já transferida no continente americano, possui uma divisão fundamental que pode ser feita da seguinte forma: antes e depois da descoberta de Cristóvão Colombo. Como que era a América antes de Cristóvão Colombo? Como que era após Cristóvão Colombo? E aí, tudo aquilo que aconteceu antes de Colombo chegar, a gente vai chamar isso daí de período pré-colombiano. Ou seja, como que esses povos, esses nativos viviam aqui na América antes de Colombo chegar? Que civilizações existiram aqui antes de Colombo chegar? Então, as primeiras civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada de Colombo foram quem? Os maias, astecas e os incas. Eram os nativos aqui da Terra que viveram não na região do Brasil, tá, pessoal? Nós vamos ver aqui no mapa, aqui em cima, ó. Olha onde ficava o Império Azteca, na região lá do México, o Império Maia também, e o Império Inca, aqui ó, na América do Sul, mas não aonde representava o Brasil, tá bom? Eram aonde eles ficavam, esses Incas, Maias e Astecas.
né? Os maias e os astecas desenvolveram seus respectivos centros urbanos na região conhecida como Mesoamérica, situado na América Central, né? Entre o sul e o México e a Guatemala. Já a civilização inca estabeleceu-se ao longo da linha dos Andes, que é naquela região que eu mostrei para vocês ali do mapa, né? Que é onde a região que hoje se encontra o Chile, o Equador e o Peru, né? Ao contrário de outras culturas, né, os povos que habitavam todo o continente americano nessa época, astecas, né, quais eram os povos que viviam no Brasil? Tupi-Guarani, os Sioux nos Estados Unidos e esses astecas, maias e incas que nós já falamos, né? Eles são considerados construtores de civilização, pois conseguiram desenvolver um complexo domínio de metais, o que possibilitou a criação de cidades. Então, antes de Colombo chegar no Brasil, chegar na América, nós vamos ver que existia aqui uma sociedade, existia aqui já grupos sociais que tinham toda a sua cultura, que tinham toda a sua forma de viver, sua forma de se socializar. No Brasil, os índios, né, que eles chamaram de índio, mas que eram os tupi-guaranis, né? Nos Estados Unidos, os Sioux, e em toda o restante da América, quem? Os incas, os maias e os astecas eram uma população, eram os primeiros moradores da América. Tudo bem? Além disso, esses três povos, né, também conseguiram criar seu próprio sistema de escrita e várias composições artísticas, dos quais se destacam as grandes pirâmides de Tenochtitlan, capital do Império Azteca. Então, se vocês forem aí visitar algumas cidades, talvez da Argentina, do Peru, vocês ainda vão encontrar alguma estrutura, algum artefato ainda dessa época, certo? Que vai caracterizar aí todo esse povo. Aí aqui a gente vai falar de uma América nativa, né? Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, alguns povos caçadores e coletores já existiam na América, né? É o caso dos esquimós. Esse povo que vive na região ártica da América do Norte aprendeu a utilizar a natureza e a sobreviver mesmo em condições tão extremas. Então nós vamos ver aí grupos, né, que sobreviveram aqui no Brasil, aqui na região da América, na região da Amazônica também existem indícios de ação humana há mais de 9.000 anos. Então percebam que não foi a história do nosso continente, não começa em 1492, quando Colombo chega aqui. Existia muita história aqui antes, né, de populações com suas crenças, com suas culturas que existiam aqui. Ok? Aí vocês continuam fazendo a leitura, né? Que aí ele vai dando detalhes de como eram esses povos que viveram aqui. E aí vocês vão lá e vão responder a questão, né? Hora de organizar nosso pensamento. O navegador genovês Cristóvão Colombo foi contratado pelos reis. Pelos reis de onde ele foi contratado? Marca um X. Número 2. Sabemos que a América foi descoberta no dia 12 de outubro de 1492 por Cristóvão Colombo. Mas por que a América recebeu esse nome? Tem no texto e eu expliquei. Número 3. A América era um continente vazio. Não havia pessoas morando aqui antes da chegada dos europeus. E aí? Essa frase é verdadeira ou é falsa? Se for falsa, copie do texto, vocês vão lá no texto, uma frase que contrarie a frase em destaque. Ou seja, se essa frase que está aqui na 3 ela é falsa, procura uma frase lá do texto que venha dizer o contrário do que está dizendo aí. Escreve. Essa daí, se tiver dúvida, pode perguntar, mas está muito fácil. E questão número 4. Tem a 4, né? A história da América pode ser dividida em antes e depois da descoberta do continente pelos europeus. Por quê? Por que a história da América ela pode ser dividida entre antes e depois? Porque o que tinha antes? E o que aconteceu depois? Quando Colombo chegou na América, será que quando os europeus, né, chegaram na América, será que eles chegaram, fizeram uma visitinha e tudo continuou do jeito como era? Escreva na número 4. Na número 5, na história dos povos pré-colombianos, há três
três grandes civilizações que ganharam grande destaque. Observe o mapa, indique quais são os povos, colocando seus nomes nas respectivas regiões onde eles se desenvolveram e depois complete os quadrinhos. É muito fácil, é só você comparar naquele outro mapa quem era o império que vivia em cada região e preencher aqui o quadrinho. A questão número 6, vocês vão completar a frase, precisa ler o texto para completar a frase do que eles estão falando. A questão número 7, vocês vão ler cada frase, né? Vão julgar cada frase. Será que a 1 tá certa? Será que a 2 não é para marcar nada aqui? Vocês vão julgar. Depois que vocês julgarem até na questão 4, aí sim vocês vão marcar. Aqui, A, B, C ou D. Todas estão corretas só a 1, 2 e 3? Estão corretas somente as sentenças 1, 2. Estão erradas, perdão. A letra A, estão corretas as sentenças 1, 2 e 3. A letra B, estão erradas as sentenças 1, 2 e 3. Qual que você vai marcar? Analisa cada uma e marca. E aí, por fim, vem a questão número 8, né? O povo olmeca monoteísta ou politeísta. O que significa sua resposta? Então você tem que dizer, os olmecas, eles eram monoteísta ou politeísta? Depois que se dizer, você tem que dizer certinho aí na número 8, ok? Na aula seguinte, da semana que vem, vocês vão continuar com a professora Mirella falando dos maias. Vocês vão falar com os maias, né? Sobre os maias, sobre os astecas. Isso. E os incas. Até aqui a gente introduziu, agora com ela vocês vão ver melhor como que era a característica de cada povo em si, como eles viviam, né? Quais eram as suas crenças, né? Os seus rituais, os seus hábitos, ok? A aula de hoje ficou um pouco longa, mas você pode ir assistindo aos pouquinhos, né? Prestando atenção na aula. Eu não me apeguei muito à leitura, porque a leitura vocês fazem em casa, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem perguntar no WhatsApp, ok? Valeu!